E na semana que se findou, teve a reunião em Assunção, Paraguai, do Mercosul. O presidente Javier Milei preferiu ir para Camboriú e depois comemoração da independência da Argentina e não quis ir para o Paraguai para se reunir com os chefes de Estado dos países membros do Mercosul e que estava também batizando lá a entrada da Bolívia para o bloco. É bom lembrar que o bloco faz 33 anos. Começou lá ainda com Sarney, mas até hoje o bloco não avançou. E não avançou e parece que agora ele está em agonia para desfalecer e partir desta para melhor. Primeiro que não tinha motivos para criar esse bloco, não tinha vantagens, já que ambos os países produzem basicamente as mesmas coisas. Quando se cria uma área de comércio comum, um comércio comum entre dois países ou mais, deve ser exatamente no sentido de facilitar a troca para baratear os custos, mas para tanto precisa que esses países tenham produtos diferentes, porque não adianta trocar leite de países, comprar de um país para o outro, que não vai resolver, que a Argentina produz leite, o Brasil produz leite, a Argentina produz arroz, o Brasil produz arroz e por aí afora, não é? Mas tem um outro mal maior ainda, que é o bloco econômico em si. Desde a década de 90, que inclusive como professor universitário, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá, sempre esse assunto aparecia em sala de aula e eu era um crítico do Mercosul, porque entendia já naquela época, tá vendo? Não sou tão burrinho, não, que o melhor formato de comércio são os tratados bilaterais entre os países. E se um país quiser ser bem revolucionário, quiser ser bem moderninho, é só zerar as tarifas de importação ou estabelecer a mesma tarifa para todos os países e aí trataria de forma distinta os casos específicos, né? É o caso desde a época do Pinochet, no Chile, que se estabeleceu tarifas mínimas para as importações, em geral era tarifa zero, automóveis era 45% e facilitava o comerciante, o importador chileno poderia comprar de quem ele quisesse em qualquer parte do mundo, estava tudo facilitado. Quando se cria o bloco, é para se criar digamos assim, uma união aduaneira e exatamente para poder estabelecer normas suprapartidárias. A ideia, ela vem bastante sedutora, né? Vamos criar uma área sobretudo naquele momento, da década de 80, né? Década de 80, todos os países com economia muito fechadas, né? Então, aquela perspectiva que pudesse circular livremente as mercadorias dentro dos países do bloco, e aí circular também só com a identidade nos países membros do bloco, e aquela coisa toda, né? Mas, no resumo da ópera, o que teve mesmo, de fato, foi o quê? Foi uma placa, placa do carro e o passaporte, né? Eu cheguei a ter esse maldito passaporte Mercosul. Passaporte Mercosul, brasileiro do Mercosul. Opa! E uma placa desgraçada, inclusive, que não identifica a cidade, né? Só podia ser cabeça de esquerdista para bolar um troço desgraçado desse, né? Que não identifica a cidade. Imagina, tudo poderia ser mais fácil, como era antigamente nossas placas, só modernizasse ali as letras para que coubesse mais, tivesse mais capacidade numérica para um número maior de veículos, já que o número de veículos no Brasil havia expandido. O resto é churumelas, é encheção de saco. E ainda durante o período do petismo, nós pagamos royalties para o Mercosul por causa do maldito embleminha que lá tinha. Mas, enfim, 33 anos não chegou a lugar nenhum. Eu ia falar um troço, acabei me esquecendo. Na União Europeia, a legislação que é o modelo no qual o Brasil e o Mercosul se inspirou, os países do Mercosul se inspiraram, é um controle miserável, uma lei vale para todos os países, um inferno de regulamentação. Ainda bem que o Mercosul está morrendo. Graças a Deus.